Bom dia a todos. É um grande prazer, como sempre, falar com vocês. Eu vou me apresentar porque eu sei que nesse meio tempo dos nossos vídeos, nós temos, né, aí a admissão de novos professores tutores. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Raquel, sou a PCNP de Educação Especial, acompanho, né, e procuro orientar o trabalho em relação à tutoria, ao acompanhamento também das ações junto à tutoria e trabalho no núcleo pedagógico dentro da educação especial com as minhas outras demandas. E uma das demandas atualmente é esse contato junto aos tutores. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, né, foi aí minha apresentação. É um grande prazer, como eu disse, falar com vocês, estou sempre à disposição. E eu sou a Raquel do grupo, que muitas pessoas falam a Raquel do grupo, eu sou a Raquel do grupo, tá bom? Do grupo dos WhatsApp que manda aí para vocês as informações, as sugestões. Nesse ano, nós já tivemos alguns vídeos gravados que eu compartilhei com vocês, só que, na verdade, foram vídeos informativos e não formativos. No ano passado, nós tivemos, sim, vídeos informativos, mas a nossa parte maior de trabalho foi com os vídeos formativos, né? Muitas pessoas, muitos tutores gostaram bastante das formações que nós fizemos. Então, hoje, para essa semana, eu deixei, separei para nós conversarmos um vídeo de formação e não mais de informação, né? Quando eu me refiro à informação, eu falo os documentos oficiais que vêm da SEDUC, todas essas questões, né? E formação é quando a gente conversa a respeito de aspectos voltados para a educação especial e inclusiva. Então, eu escolhi essa semana um tema que eu não trabalhei no ano passado, de forma específica, com os tutores, né, que já estavam aí na ativa, em relação à percepção. A percepção é algo que está totalmente voltada para o nosso público, né? O público da educação especial e inclusiva. Mas também para nós enquanto seres humanos. Então, eu coloquei aí em 3 partes, porque nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou apresentar para vocês primeiro o que é a percepção. Depois, na segunda parte, nós vamos conversar sobre os tipos de percepção, e daí vocês vão começar a entender por que eu estou falando que há uma ligação muito grande com a questão da educação. E depois, na terceira parte, nós vamos conversar em específico sobre a percepção no âmbito escolar. Então, na verdade, são 43 slides. Seria muito um vídeo, iria ficar um vídeo imenso. Então, eu dividi em 3 partes. Pensei em combinar assim com vocês. Como vão ser vídeos extensos, assistam um pouquinho essa semana e deixem um pouquinho para a semana que vem, por que não? Né? Que daí na semana que vem eu não coloco nenhum vídeo, a não ser que surja uma demanda de informação, mas eu não coloco nenhum vídeo na semana que vem de formação, para que a gente tenha,
né, esse tempo para fazer esse estudo. Eu coloquei aqui para vocês um link, que é um vídeo muito rápido do YouTube, para a gente assistir. E eu já fiz a primeira, essa gravação que vocês estão vendo agora é a segunda, porque eu já fiz a primeira e pus rodar o vídeo. A hora que eu fui assistir, ficou horrível. O vídeo ficou travando, o vídeo do YouTube ficou travando, tinha hora que não dava para ouvir, então ficou péssimo. Daí o que eu fiz? Eu descartei aquela primeira gravação, estou fazendo a segunda, e eu baixei esse vídeo e vou colocar no grupo. Então, o que eu peço para vocês, a hora que vocês chegarem, né, a ouvir o que eu estou dizendo, nós vamos parar o meu vídeo e vocês assistam esse vídeo do YouTube que eu vou compartilhar no grupo também. Porque esse vídeo, ele vai abrir, vamos dizer assim, a nossa discussão. Seria um vídeo bem ilustrativo para vocês, e dinâmico, para vocês entenderem o que é percepção. Então, como eu não consegui fazer com qualidade, né, por ele rodar junto com a minha gravação com qualidade, eu achei melhor compartilhar com vocês, e daí vocês assistam ele de forma isolada. Por isso que eu disse, né, vamos deixar aí 2 semanas para a gente fazer esse estudo mesmo. Na semana que vem eu não posto nenhum vídeo formativo para vocês terem tempo de assistir tudo. Então, quando a gente pensa em percepção, como não temos, né, a gente não está em interação, eu ia perguntar para vocês bem isso. O que será que é percepção? Né? O que significa essa palavra e que eu coloquei em cima, né, dela uma importância muito grande? A percepção, né, é a habilidade que a gente tem ou não tem em captar, processar e entender informações. Quando nós falamos em captar, processar e entender informações, eu me refiro não a um único sentido, a um único órgão do sentido que nos permite isso, mas eu me refiro a todas as formas de percepção que nós podemos ter. Se nós pensarmos, se eu falar para vocês, vamos imaginar um cachorro com pelos macios. Nós que temos a visão, nós já temos a imagem mental de um cachorro fofinho, correto? Nós já processamos a informação. Para uma pessoa cega, será que ela vai ter essa imagem mental? Ou, para ela entender o que significa esse cachorro fofinho, ela tenha que sentir o que é um cachorro fofinho. Então, a percepção são as formas como nós entendemos, como nós processamos e captamos as informações usando os nossos órgãos sensoriais. E o que mais tem nessa tela de importante? O processo cognitivo é ele que permite o ambiente com os estímulos que recebemos através dos órgãos sensoriais. Então, isso, nós que trabalhamos na questão da educação especial e inclusiva, essa clareza nós temos que ter. Que nem todos os nossos alunos, eles captam, processam e entendem as mesmas as informações pelos mesmos órgãos sensoriais. O processo cognitivo,
ele faz com que qualquer órgão do sentido que a pessoa tenha mais aguçado ou que seja mais estimulado possa ter esse entendimento. Por isso, o exemplo do cachorrinho macio ou fofinho que eu falei para vocês. Para a pessoa cega, o sentir vai fazer com que ele entenda o que eu estou querendo dizer. Então, o nosso conceito em relação à percepção. A percepção, ela é a forma como o nosso sistema identifica as informações. O nosso sistema neural, o nosso sistema neurológico. Sejam essas informações internas ou externas. Ou seja, essa percepção, ela vai ser daquilo que a gente mostra para o nosso aluno, daquilo que o nosso aluno sente, daquilo que o nosso aluno ouve, né? De todas as formas, internas e externas. Ainda dentro do conceito de percepção, é o conjunto de processos pelos quais reconhecemos, organizamos e entendemos as sensações recebidas dos estímulos ambientais. Então, para que se haja percepção, tem que haver um estímulo. Esse estímulo ele pode ser interno ou externo. Quando nós chegarmos na parte da educação, o quanto nós podemos usar dos estímulos de todos as questões sensoriais para os nossos alunos terem, de fato, a percepção a respeito daquilo que a gente passa para eles. E percepção, ainda dentro do conceito, é dar significado às coisas e aos objetos. Vamos pensar no exemplo do cachorro fofinho, do cachorro macio, né? Quando se sente o cachorro fofinho e macio, no caso de uma pessoa que ela precisa do órgão sensorial tato para ter a percepção, quando se sente aquilo, ela vai abstrair aquilo, ela vai dar significado, que aquilo que é macio e fofinho é aquilo que ela palpa e a mão, né? E traz uma sensação agradável para as mãos. Dentro do conceito ainda, quais são, né, os nossos sensores que detectam a informação. São o que sempre a gente foi, né, a gente sempre fala como os órgãos do sentido. Hoje são falados sensores, né? São os sensores, a parte sensorial do nosso corpo, que é a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Então, os nossos órgãos sensoriais, os nossos sensores de percepção, eles são, né, com base nessas 5 características do corpo humano. Eu chamo a atenção do tato, pessoal, que tato não é só a mão, né? Tato é o sentir pela questão epitelial. Então, passar a mão no rosto, se é algo que nós estamos pensando em entender o que é macio, o que é fofinho, né? Ou no caso mais do macio, o rosto também é uma percepção tátil, é um órgão, né? É uma parte sensorial. Também a percepção, ela registra a informação e interpreta. Então, quando nós sentimos, vamos supor, um determinado cheiro,
um cheiro de alguma coisa queimada, né? Essa informação, desde que por uma primeira vez a gente sentiu aquele cheiro e a gente sabe que aquele cheiro é de uma coisa que queimou, seja uma comida ou seja de algum aparelho de casa, a gente sente o cheiro, a gente já sabe que significa de uma coisa queimada. Por quê? Porque ficou registrado essa informação para nós. É por meio da percepção que conseguimos formar uma imagem de nós mesmos e do meio externo. Essa imagem, pessoal, às vezes é uma imagem visual mesmo, mas também uma imagem mental, né? A imagem mental. A imagem mental, muitas das vezes, ela é construída pela questão do quê? Do tato. O que eu senti, o que eu percebi pelo meu sensor tátil, pelo meu sensor epitelial, é a imagem mental que eu criei. Conhecer-se mais sobre a percepção visual, conhece-se mais, desculpe, sobre a percepção visual do que sobre a percepção a partir de outros sentidos. Então, isso é algo muito comum de se pensar, não é? E o outro parágrafo traz isso. É muito comum de se pensar que a percepção visual, ela é vista como a mais importante. Ela é vista como aquela que traz um alcance mais abrangente da informação. Por quê? Porque nós estamos vendo um objeto, não é? Se a gente pegar o lápis, por exemplo, eu pego esse lápis, eu vejo que ele é verde, né? Agora, eu também pego o outro lápis, eu vejo que ele é lilás. O meu lápis lilás tem desenho de unicórnio. Esse meu lápis também é lápis, é azul. Ele também tem desenho de unicórnio. Esse lápis, que é o verde, ele tem desenho de arco-íris. Então, eu, através da minha percepção visual, eu tenho a diferenciação de 3 coisas. Também, esse tem borrachinha branca, esse tem borrachinha branca, esse tem borrachinha verde. Então, eu reconheci aqui 3 lápis, com características diferenciadas. Por quê? Porque a minha percepção visual me permitiu isso. Agora, e esses 3 lápis, gente, querendo ou não, por coincidência ou não, eles estão iguaizinhos praticamente no tamanho, uma pequenina diferença, né, aí na ponta. Agora, se eu pensar nisso para percepção tátil, se eu fechar os olhos, né, e pensar como são esses lápis, eu posso concluir que todos têm borracha, porque eu sinto. Eu posso concluir que todos são lápis. E posso concluir também, não sei se eu estou conseguindo mostrar, que estão bem apontados. Agora, né? Eu concluí que esse é lilás de unicórnio com borrachinha branca. Eu concluí que esse é azul com borrachinha branca também de unicórnio. E eu concluí que esse é verde com borrachinha verde. Só pela percepção tátil, não. Né? Então, eu concluiria mais informações se houvesse, através disso daqui, um estímulo diferenciado. Então, ter um sinal,
no que é lilás, ter um sinal no que tem unicórnio, enfim, né? Então, eu usei esse exemplo para trazer para vocês tentar explicitar para vocês o porquê que a percepção visual, ela é a vista, né? Ela é vista como a mais importante, a mais abrangente de informação. Por quê? Porque com a nossa visão, nós conseguimos ter todos os detalhes. Pela percepção tátil, eu não vou conseguir ter todos os detalhes da minha, que eu tive na percepção visual. Lógico que o trabalho com os cegos, o trabalho das professoras das salas de recurso, o trabalho das interlocutoras que trabalham, que sendo redundante, né, na palavra trabalho, mas assim, a ação das tutoras, né, das transcritoras Braille, que trabalham com os nossos alunos cegos, elas procuram de toda forma trazer para o aluno o máximo de característica que ele consegue ter pela percepção tátil, né? Na falta da visão, pela percepção tátil. Eu me enrolei aí, falei os nomes, né? Meio atrapalhados, mas nós temos salas de recurso para deficiência visual e as tutoras, nós temos 2 tutoras na diretoria de ensino que elas trabalham com alunos cegos. O nome delas acaba não sendo tutora, elas são, a função, né, é transcritora Braille, mas elas são as tutoras também, as meninas que estão aí trabalhando diretamente com os alunos cegos. Então, a pessoa que trabalha nas terapias ou no processo educacional com pessoas cegas, procura, logicamente, trazer para ele a maior forma, né, de compreensão e de detalhe na exploração da sua percepção tátil, por ele ter a falta da percepção visual. Bom, as teorias, então, sobre a percepção. Nós temos a primeira teoria, que é a norte-americana, que traz para a gente, né, que o processamento, ele é de baixo para cima. O que significa esse processamento de baixo para cima? Veja o que a psicologia norte-americana, ela entende a respeito de percepção. Ela vê assim, que não são necessárias experiências prévias para perceber algo, para compreender o que vemos, basta os indícios do próprio estímulo. Rejeita-se a ideia de que o ser humano percebe o meio ambiente por uso do conhecimento armazenado na memória. Então, a psicologia norte-americana, ela entende que não precisa de conhecimento prévio. Por isso que fala de baixo para cima. Quando eu olho e alguém me fala isso é lápis, eu vou ter essa percepção construída. Isso é um lápis. Eu não precisava ter o conhecimento anterior para saber sobre isso. Essa é uma das teorias da percepção. A tradicional. Como que a teoria tradicional da percepção, ela entende que a concepção, a concepção mais construtivista da percepção é o processamento de cima para baixo. Então, o anterior de baixo para cima e esse de cima para baixo, top-down. As informações são percebidas a partir da relação com a experiência adquirida e conhecimentos armazenados na memória. Percebemos a partir do que sabemos. Então, na psicologia tradicional, é entendido assim,
que eu vou perceber aquilo que eu, em algum momento, já tive contato. Correto? Essa é uma outra forma de se ver a percepção. Agora, atualmente, como que se pensa atualmente a percepção? Considera-se que o processo da informação que caracteriza a percepção é realizado tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Ou seja, hoje, né, atualmente, a construção, o entendimento de percepção é uma mistura da psicologia norte-americana como da psicologia tradicional. Vamos trazer como exemplo aqui a questão do fogo, né? Do cheiro de queimado. Eu sinto cheiro que queimou, um cheiro que é de queimado, e eu já identifico o que é. Ah, queimou alguma coisa. Isso é a psicologia tradicional. E eu já percebi por quê? Porque eu já identifiquei. Agora, se fosse para a norte-americana, eu senti um cheiro estranho, não tem problema que eu não sei que é de queimado. Eu sei que é um cheiro estranho. Eu vou procurar saber o que é. E daí eu descubro que é de queimado, né? Então, atualmente, nós vamos ter essas duas formas de percepção. Não importa se eu tenho conhecimento prévio ou não, dependendo do tipo de percepção que eu preciso ter, mesmo que não haja, né, que eu nunca tenha tido contato com aquilo, eu vou entender, processar e captar o que significa, desde que eu tenha isso, né, como motivação, como estímulo, desde que eu tenha isso ou me explicar, ou que me foi explicado, ou que eu fiz, né, essa construção a respeito daquilo. A ilusão de ótica, que é muito falado, é a realidade objetiva, nem sempre coincide com a realidade subjetiva. As ilusões de óticas, elas são conhecidas como os erros de percepção. É o foco visual. Antes de mostrar as imagens, eu vou fazer um comentário com vocês, né? Quem aqui já... Quem aqui parece que eu estou falando com vocês pessoalmente. Quando a gente passa roupa de lista, vocês já repararam o que acontece? É terrível passar roupa de listinha. Aquelas listas parece que elas se mexem, não parece? Dá uma coisa assim no nosso olho. Eu gosto muito de passar roupa. Em casa eu não lavo roupa. É minha mãe que lava, mas eu que passo. Eu adoro passar roupa. Para mim, tem gente que vai falar, meu Deus, que loucura. Raquel falando nisso. Minha irmã tem pavor de passar roupa. Para mim, passar roupa é uma terapia. É uma hora que eu me desligo. Gosto muito de passar roupa. Gosto de passar tudo retinho, certinho. Só que de lista é um problema. Porque aquelas listas parece que se mexem. Elas se mexem? Lógico que não, é um tecido. Só que é um erro de percepção que a gente tem. É uma ilusão de ótica, né? Então, a realidade objetiva, ou seja, as listas estão ali na blusa. Nem sempre elas vão coincidir com a realidade subjetiva. As listas estão mexendo? Claro que não. Por isso que é chamado uma ilusão de ótica. Então, a ilusão de ótica, ela é o erro na percepção. Porque na percepção, nós temos o conhecimento daquilo que é objetivo, daquilo que é claro. A ilusão de ótica, ela acontece por quê? Pelo nosso foco visual. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente percebe?
Tem quem vai perceber um rosto e tem quem pode perceber 2 rostos, né? É muito legal essa imagem. Ah, não, Raquel, eu vejo um rosto de uma mulher branca e eu vejo o rosto de uma mulher negra. O branco de frente e o da mulher negra de lado. Não, eu vejo um rosto só, de frente, como se fosse com uma sombra. O que será que é essa imagem, né? Então, existem muitos pintores, artistas, que eles procuram exatamente trabalhar isso, não é? Trazer para nós esse erro na nossa percepção, essa ilusão óptica. E aqui, eu vejo uma taça branca, um vaso branco. Há pessoas que falam que vem o quê? 2 rostos, um de frente para o outro. E aqui, pessoal, essas imagens aqui, acho que alguém já viu, que eu já usei em uma outra formação com vocês. Pode ser, não sei se foi na formação presencial que nós fizemos, ou se foi na formação mesmo pelos vídeos. Há pessoas que veem o quê? Um rosto, né? De um senhor. Outras pessoas veem uma mulher, um padre, né? Uma pessoa do sexo masculino aí com um manto. Lá no fundo, uma casinha. Outras pessoas falam, não é a casinha, é o olho desse senhor, né? Essa é um rosto? Ou são pessoas esperando alguém chegar, né? Aguardando a chegada de alguém? Esse alguém que vai chegar, né? Ora, ele é esse alguém que vai chegar, ora, ele é o nariz do rosto. E aqui? É uma espécie de Mona Lisa romana, com esses galhos aí, como parte do cabelo ou não? É um mar? É uma mão ou é um pombo? Então, nós temos essas questões como percepção, né? Aí seriam os erros na percepção, a nossa visão de ótica, como que nós vemos certas coisas. E daí eu trago para vocês, pessoal, o questionamento do que é certo e do que é errado, né? Quem está certo em ver a mão da reprodução aí da Mona Lisa? Quem vê como uma mão ou quem vê como um pássaro? Depende do olhar que se tem. Então, isso tem muito a ver também com a nossa questão, com a nossa compreensão a respeito dos outros. E os nossos alunos da educação especial, eles são vítimas, muitas vezes, de um único olhar. Ou seja, se não aprende dentro daquele padrão, então não é o adequado, não, né? Nós temos muitas formas de se explorar isso. Então, eu peço para vocês, quem não assistiu o vídeo lá do comecinho, assista, por favor, para elucidar bastante essa nossa primeira discussão, primeira conversa a respeito de percepção. Nós vamos fazer um intervalinho aqui, eu nem sei quanto, não marquei, nem sei quanto tempo deu essa primeira parte do vídeo, mas, como eu disse para vocês, né, tem aí
vocês são livres para assistirem e irem fazendo suas anotações, as dúvidas sobre esse nosso assunto, essa nossa formação. E daqui a pouco a gente volta com a segunda parte. Muito obrigada, pessoal, até agora, né? Muito obrigada por hora, pela atenção de vocês.